Minha filha tinha 8 anos quando começou a fazer terapia com o Dr. Fábio. 1 ano de sessões semanais. 1 ano de mamãe. Hoje a gente conversou sobre o medo e Dr. Fábio me ensinou uma técnica nova. Numa tarde de quarta-feira fui buscá-la mais cedo do que o horário combinado. Enquanto esperava na recepção, folheei uma revista velha sem prestar atenção. Até ouvir pela porta entreaberta uma frase que me fez parar. O Dr. Fábio estava dizendo para minha filha que guardar segredos dos pais às vezes era necessário para o processo terapêutico. Fiquei com a revista na mão sem virar a página. Na semana seguinte, pesquisei o nome dele no CRP. Não existia. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Vanessa. Tenho 37 anos. Sou assistente social. E minha filha Clara começou a ter pesadelos frequentes depois de uma mudança de escola. Nada grave segundo a pediatra, mas algo que merecia atenção especializada. O Dr. Fábio foi indicado por uma mãe da nova escola. Dizia que ele era excelente com crianças, paciente, criativo nas abordagens. Na primeira consulta fui junto. Ele tinha uns 40 anos, consultório colorido, fantoches numa prateleira, aquela cadeira baixa que ficava no nível da criança. Conversou comigo com clareza sobre o processo. Disse que sigilo era importante, mas que pais de crianças pequenas eram sempre informados sobre o andamento geral. Pareceu sério. Pareceu ético. Deixei a Clara com ele toda semana por 1 ano, até aquela tarde com a porta entreaberta. Quando o CRP não retornou nenhum resultado, fui ao conselho pessoalmente. Confirmaram. Nenhum registro ativo, inativo ou em processo com aquele nome ou aquele número. Fui buscar a Clara antes da sessão seguinte e não a deixei entrar. O Dr. Fábio saiu para nos receber no corredor com aquele sorriso de sempre. Perguntei diretamente o número do CRP. Ele deu o mesmo número que eu já havia verificado. Disse que estava ativo. Disse que tinha certeza. Olhei para ele por um momento e disse que havia verificado pessoalmente no conselho e que o número não existia. O sorriso não sumiu imediatamente. Demorou alguns segundos. Depois ele disse que havia um problema de atualização no sistema do conselho, que era frequente, que ele poderia mostrar o registro físico se eu quisesse marcar um horário. Peguei a Clara pela mão e fomos embora. O que a investigação revelou depois foi que o Dr. Fábio havia cursado 2 anos de psicologia antes de abandonar. Havia trabalhado como monitor em projetos sociais com crianças. Havia aprendido vocabulário terapêutico, dinâmicas, técnicas de acolhimento, mas nunca havia concluído nenhuma formação. O que mais me perturbou não foi isso. Foi a frase que eu havia ouvido pela porta: guardar segredos dos pais. Psicólogo infantil formado sabe que sigilo com crianças pequenas tem limites claros, que pais são parte do processo, que criar distância entre criança e responsável não é técnica, é risco. O Dr. Fábio ou não sabia disso, ou sabia e não se importava. Não sei qual das duas é pior. A psicóloga de verdade que passou a atender a Clara nas semanas seguintes pediu que eu não contasse para a Clara imediatamente o que havia descoberto sobre o Dr. Fábio. Disse que precisava primeiro entender como a Clara havia processado o ano de atendimento antes de introduzir essa informação. Concordei. Nas primeiras sessões, a psicóloga foi mapeando o que havia sido trabalhado. Numa tarde me chamou para conversar. Disse que havia encontrado algo que precisava compartilhar comigo. A Clara havia internalizado a ideia de que havia coisas que ela não deveria contar para mim. Não coisas graves. Não nada que configurasse abuso, mas uma fronteira que havia sido instalada entre ela e eu que não deveria estar lá. Uma criança de 8 anos que havia aprendido, ao longo de 1 ano, que guardar segredos dos pais era parte de crescer. Levamos meses trabalhando isso. O Dr. Fábio foi denunciado ao CRP e à polícia. A Clara está bem. A relação entre nós voltou ao que era. A fronteira foi desfeita com tempo e com trabalho. Mas o que ficou dessa história é uma coisa que não me abandona. Eu sou assistente social. Trabalho com proteção de crianças. Sei da importância de verificar credenciais de profissionais que trabalham com público vulnerável
E não verifiquei o CRP do homem que estava atendendo minha filha toda semana por 1 ano. Deixei de fazer com a minha filha o que oriento outras famílias a fazer. Porque quando é a nossa criança, a confiança que depositamos num profissional que parece cuidadoso e ético é maior do que qualquer protocolo. E é exatamente aí que o descuido acontece. O que aprendi, e que já sabia, e que precisei aprender de novo da forma mais dura, é que verificar o registro de qualquer profissional que atende sua criança não é desconfiança, é cuidado. CRP para psicólogos, CRM para médicos, Corem para enfermeiros. Todos têm sistema público de consulta. Todos levam menos de 2 minutos para verificar. A sua criança não consegue verificar por você. Só você pode. Obrigada por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo.